Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir as Bíblias em Lucas, no capítulo 7. Enquanto os irmãos procuram, agradeço mais uma vez essa rica oportunidade ao Senhor e aos pastores pela confiança. Lucas 7, no versículo 1. Amém, irmãos? O centurião de Cafarnaum depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porém, também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E, voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Essa é uma passagem bem conhecida. Essa é uma passagem muito pregada e as pessoas focam muito na questão do milagre, que o servo foi curado, ou na questão da fé. Mas nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos para que nós possamos focar na parte em que ele fala assim: não te incomodes, no versículo 6, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Isso, irmãos, é se humilhar. Isso é reconhecer que mesmo ele sendo chefe de soldados, mesmo ele tendo pessoas que trabalhavam para ele reconheceu que o Senhor Jesus era tão superior, tão maior, que ele não era digno. E quando ele reconheceu isso, ele se humilhou perante o Senhor. Ele não foi nem ir ter com Jesus, porque ele não se achava digno. Ele pediu para o Senhor Jesus nem ir na casa dele, porque ele não se achava digno que o rei entrasse na sua casa. E hoje, nós vemos um evangelho aí fora, de muitas facilidades, de muito contato, de eu posso tocar no Senhor, eu posso tê-lo em minha casa, eu posso tê-lo em minha vida, eu posso, e eu quero, e ele vem. Mas nós não vemos um evangelho aí fora, de que eu não mereço, mas pelo sacrifício que ele fez, aí sim eu posso. De que eu sou tão falho, tão fraco e tão pecador, que eu não seria nem digno dele entrar na minha casa, assim como esse centurião fez. Irmãos, nós não seríamos dignos nem dele entrar na nossa casa. Nós não seríamos dignos nem de tê-lo em nossas vidas, se não fosse pelo sacrifício que nos deu acesso. Eu não estou falando que está errado falar que eu quero estar perto do Senhor Jesus. Não estou falando que está errado de que ele vai entrar na minha casa, ele vai entrar na minha vida, porque ele realmente vai, irmãos. Mas primeiro, eu tenho que reconhecer que eu não sou digno. Primeiro, eu tenho que me humilhar. Segundo o dicionário, humilhar é tornar-se humilde. Quando eu me humilho, eu me torno humilde, mas quando eu humilho alguém, eu me torno arrogante. Então, isso funciona exatamente com o Senhor Jesus. Quando eu me humilho, eu me torno humilde para Ele. E Ele reconhece a minha humildade. Então esse é o primeiro passo, para que Ele possa entrar, para que Ele possa fazer, para que Ele possa fazer morada, para que Ele possa passear, para todas as coisas que são pregadas aí fora. O primeiro passo é se humilhar.
O primeiro passo é descer, é se ajoelhar, é colocar a boca no pó, é orar nas madrugadas, é buscar incessantemente, mesmo que Ele não responda, mas eu me humilho porque eu sei que Ele vai me responder, eu me humilho porque eu me torno humilde perante Ele, para que uma hora Ele me responda, para que uma hora Ele vire e fale, nem em Jerusalém achei tamanha fé, para que uma hora Ele reconheça que a minha humildade chegou ao ponto que Ele gostaria que chegasse. Se humilhar, irmãos, porque a figura do Senhor Jesus, ela é grandiosa. A figura do Senhor Jesus, ela é maravilhosa, ela é amorosa, ela é um pai, é de um amigo, é de um companheiro, é de um auxílio, mas acima dessas coisas ela é grande. Ela é de um rei, ela é de uma majestade que nós não temos como mensurar. Ela é de um rei que está sentado no trono que nós não conseguimos imaginar como esse trono é. Nem João descrevendo em Apocalipse a gente consegue ter uma ideia de como é esse trono, irmãos. Ele é grande, irmãos. Ele é grandioso, a presença dele é impactante, a presença dele é forte, a presença dele faz a gente cair por terra, irmãos, faz a gente cair, se prostrar, de tão forte que é a presença dele, irmãos. E hoje nós ouvimos o Evangelho falando que eu quero encostar no seu ombro, eu quero deitar no seu colo, eu quero estar com o Senhor, mas se esquece que quando nós estamos perante a presença dele, irmãos, nós não aguentamos, nós caímos prostrados, nós não temos força nem de levantar, para poder sequer pensar em deitar no colo dele, irmãos. Mais uma vez, não estou falando que está errado, mas primeiro, vem se humilhar. Primeiro vem reconhecer que Ele é grande, primeiro vem respeitar a sua majestade, primeiro vem respeitar quem é rei e senhor, porque Ele mesmo disse, eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. Quem hoje em dia pode falar isso de si próprio, irmãos? Ninguém, nenhum homem tem esse poder nessa terra, ninguém que falou que podia, que acontecia, conseguiu sobreviver para contar a história, irmãos, ninguém. Nosso Deus sobrevive até hoje, e Ele disse que Ele era o grande eu sou, e Ele disse que Ele era o que era, e Ele disse que Ele é, e continuará sendo por toda a eternidade. Então Ele não muda, irmãos, Ele continua sendo grande, Ele continua sendo rei, Ele continua necessitando que seja respeitado, aleluias. Convido os irmãos a abrir as Bíblias, em 1 Pedro 5, no versículo 6. 1 Pedro 5, 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É tudo no tempo dele, e após nós nos humilharmos, irmãos. Se Ele vai exaltar, se Ele vai levantar, se Ele vai honrar na frente de alguém, é com Ele, irmãos. Eu não posso exigir nada, eu não posso julgar que nada vai acontecer antes do tempo dEle, porque eu sou aquilo, porque eu sei, eu faço, eu aconteço. Não, irmãos. Porque eu sou pastor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, irmãos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Aleluias. Tudo começa, irmãos, na humilhação. Tudo começa descendo. Para subir, tem que descer. Para chegar lá na frente, tem que descer. Convido os irmãos a abrir as Bíblias em 2 Reis. No capítulo 5. No versículo 10, amém? 2 Reis 5:10, a história de Naamã, muito conhecida. No versículo 10 diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso.
Não são porventura Abana e Fapar, rios de Damasco, melhor que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farás? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado? Amém, irmãos? Essa história é um exemplo do que está acontecendo no Evangelho hoje em dia. Tem muitas pessoas agindo como Naamã nessa parte. Porque eu sei, porque eu faço, porque deveria ser assim, não desse jeito, porque deveria ser por esses caminhos, não pelo outro, porque não é do jeito que fulano falou, é do jeito que eu acho, porque não tem que ser assim, é como eu penso. Só que Naamã aqui ainda não tinha descido. Naamã ainda não tinha se humilhado, Naamã ainda não tinha reconhecido que a voz do Senhor é superior. Porque quando ele desce, ele se transforma de uma maneira que ele até pede para que ele já seja perdoado antes de quando ele precisar entrar na presença de um rei e o adorar. Ele já reconheceu que o Senhor é acima de todas as coisas, mas antes dele chegar nesse ponto, ele precisou se humilhar. Então, antes de nós chegarmos no ponto de achar ou pensar alguma coisa perante o Senhor, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Desça. Não fique se prendendo nos seus achismos. Deixa o seu eu. Deixa o eu acho, eu penso. Eu vi assim. Eu sei que é assim. Desce. Experimenta, irmãos, uma vez na vida descer, para Ele te mostrar como Ele te levanta. Aleluias. Que nós possamos experimentar uma vez se humilhar, porque vai ser tão gratificante o crescimento do Senhor nas nossas vidas. Não estou falando o meu crescimento, é o crescimento dEle em mim. Vai ser tão gratificante, irmãos, que nós vamos querer fazer mais. E aí, nos humilhando, nós vamos nos tornar mais humildes. Nós vamos nos tornar mais próximos do Senhor, porque tudo começa se humilhando. Lá em Êxodo 3, no versículo 1, Êxodo 3, diz assim, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Não é de qualquer jeito, irmãos. Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar na presença dEle. Nós podemos vir cheios de falha, cheios de pecado. Ele vai nos receber, Ele vai nos limpar com o teu sangue. Mas isso é a nossa conversão, irmãos. Isso é uma passagem, um momento das nossas vidas. Realmente, nós vamos vir como nós estamos. Mas a partir do momento que nós somos lavados, irmãos, nós somos pertencentes de uma nova nação. Nós somos pertencentes a um novo reino. E aí a história muda, irmãos. Aleluias. Pode vir como está, mas a partir do momento que você aceitar, se batizar, se limpar, se converter, aí a história é outra, irmãos. Aí você tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo, irmão. Aleluias. Aleluias. É santo, irmãos. E o mais interessante que Deus aqui falou, que o lugar era santo. Ele nem falou que eu sou santo, ele falou o lugar. Porque ele estava habitando ali.
Então, quando Deus habita em algum lugar, aquele lugar se torna santo. E aí, aquele lugar já tem que seguir a santidade do Senhor. Então, tira a sandália, irmão. Tira a sandália, faz igual Moisés, cobre o rosto, porque é difícil olhar para a grandiosidade do Senhor. Não dá para chegar de qualquer jeito, não dá para chegar pulando e fazendo qualquer coisa, irmãos. Tem que chegar com reverência, porque Ele é rei, aleluias. Convido os irmãos a abrirem Apocalipse. Aleluias. Apocalipse 1, no versículo 17. Passagem conhecida, quando o Senhor Jesus apareceu para João. E a partir do versículo 17 acontece o seguinte: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e que fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Irmãos, João caiu como morto. A grandiosidade do Senhor, o poder, a luz, é tão forte, irmãos, que João não aguentou. É tão poderoso que João caiu como morto. Não sei se ele desmaiou, não sei se ele entrou em coma, mas ele caiu como morto. Ele caiu como se tivesse acabado a vida dele. De tão poderoso que era o que ele viu, de tão grandioso. E nos versículos anteriores ele até descreve, ele consegue descrever brevemente antes de cair como morto. Então imagina como isso não era mais surpreendente ainda. Imagina que depois dessa experiência, nós como seres humanos, acontece de esquecer, acontece de não conseguir descrever com todos os detalhes, com riqueza de detalhes, o que nós acabamos de ver. Imagina ainda desmaiando depois dessa experiência. Então o que João descreveu aqui já é poderoso. Só que se a gente pensar que ele não deve ter colocado todos os detalhes que existem, isso é muito mais poderoso, irmãos. Isso é muito mais grandioso. Então, quando nós chegarmos perante Ele, nós temos que lembrar que a nossa carne vai cair. Nós temos que lembrar que o nosso eu, o eu acho, o eu penso, a minha carne, as minhas manias, os meus jeitos, eles não vão suportar. Porque eu sinto tanto cansaço quando eu vou orar? Porque eu sinto tanto sono quando eu me ajoelho para orar nas madrugadas? Porque eu sinto tanta dificuldade em ler a palavra do Senhor? Porque você está perante uma pequena fagulha do poder de Deus e a sua carne não está resistindo. E você não consegue, você não tem forças, mas o que ele falou para João? Ele pegou pela destra e falou que ele era o Todo-Poderoso, que ele era o primeiro, que ele era o último, e com certeza quando ele pegou João pela destra, ele o ergueu. É assim, irmãos, nós só vamos conseguir com ele, nós só vamos conseguir com ele na frente, com ele primeiro, nós lá embaixo, e ele lá em cima, como ele é, como ele deve reinar, irmãos, aleluias. Convido os irmãos a abrirem Ezequiel. Aleluias. No capítulo 1, no versículo 28, amém? Ezequiel 1, 28 diz assim: Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ele só viu um aspecto semelhante à glória do Senhor, e o rosto dele já caiu. Ele só viu algo parecido com a glória do Senhor, e o rosto dele já caiu. E o rosto dele caiu para ele escutar o que a voz falava. Mais uma vez, irmãos, perante a presença dele, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é do jeito que eu acho que eu posso ficar, não é do jeito que eu acho que eu posso chegar, irmãos. Tem que se prostrar, tem que se render.
Porque mesmo se você não quiser se render, a sua carne não vai aguentar. E você tem que se prostrar para ouvir a voz do Senhor. Um pouco mais para frente, em Daniel, nós vemos mais duas experiências muito semelhantes. Livro de Daniel, no capítulo 8, no versículo 17, diz assim. Daniel 8, 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, estende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido, pois ele me tocou e me fez estar em pé. Não dá, irmãos, para suportar essa glória. Aleluias. Não dá para suportar esse poder. Não dá, irmãos. Nossa carne não aguenta. Nosso eu, nosso achismo, nosso orgulho. Não aguenta, irmãos. Perante a presença do Rei, é sério. Perante a presença do Rei, não é de qualquer jeito. Em Daniel 10, no versículo 7, diz assim. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim minha formosura em desmaio. E não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele caiu, irmãos, e a mão dele o ajudou só a ficar prostrado, nem se levantar. Ele ficou apoiado sobre os seus joelhos e sobre as suas mãos. Prostrado, irmãos, humilhado. Humilhe-se perante a potente mão de Deus. Humilhe-se perante a potente mão de Deus. Mais uma vez, irmãos, eu reforço. Nosso Deus, Ele é amoroso. Nosso Deus, Ele é carinhoso, Ele é auxiliador. Ele é todas essas coisas. Mas Ele não deixa de ser rei por causa disso. Ele não seja, aleluias. Ele desce do trono dele para nos ajudar. Mas ele não deixa de ser dono do trono, irmãos. Mas ele não deixa de habitar nas alturas. Ele não deixa de merecer respeito e reverência. Aleluias. Podemos sim usufruir de todos os atributos bondosos de Deus. De todos os atributos maravilhosos que conquistam pessoas e trazem multidões às igrejas. Mas os atributos que estão escondidos, que é humilhar, que é buscar nas madrugadas, para criar alicerce, para a nossa casa estar alicerçada na rocha. São esses atributos, irmãos, que trazem a presença de Deus para nós. Então humilhe-se, desça, vamos descer cada vez mais, para que Ele cresça em nós. Quanto menos de mim tiver dentro de mim, mais dele vai caber. Quanto menos eu tiver aqui, mais dele vai caber, irmãos. Aleluias. Então, que nós possamos, sem medo, sem ter vergonha, sem achar que, mas meu Deus é tão amoroso, Ele não pede isso de mim. Faz, irmãos. Desce, se humilha, faz igual Naamã, vai lá 7 vezes no pior rio que existe. Desce, mergulha e vai. Porque aí você vai ver que a presença dele vai crescer em você. Aí você vai ver que a sua humildade vai começar a crescer. E ele é assim com a humildade. E ele é assim com pessoas humildes, irmãos. Desce. Vamos descer cada vez mais, vamos descer, vamos reconhecer que Ele é rei, que Ele não deixou a sua coroa para qualquer um, que Ele não abriu mão da coroa dEle, Ele continua sendo majestade, Ele continua sendo glorioso, Ele continua tendo todos os atributos que Ele falou que Ele tinha, irmãos. Então vamos respeitar, vamos reverenciar, vamos nos humilhar perante esse Deus grandioso, vamos respeitar a majestade que Ele tem, a coroa que sempre foi dEle, nunca foi tomada, vamos respeitar o trono, que Ele nunca se levantou desse trono para perder o seu reinado. Ele nunca se levantou do trono dele para alguém sentar no lugar dele. O trono continua sendo dele, a majestade continua sendo dele, aleluias.
Que nós possamos, a partir dessa noite, nos humilhar cada vez mais perante Ele, para que Ele cresça em nós. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.